Primeira vez que eu li Caminhando com os Mortos, da brasileira Micheline Verunski, a primeira coisa que eu fiz foi voltar ao início do livro e ler ele de novo. Porque tinha coisa boa no livro, eu gostei muito das duas primeiras partes do livro, mas chegou na terceira e não me desceu muito bem. Eu pensei, gente, mas estava tão bom, o que eu deixei passar aqui que acabou prejudicando a minha experiência de leitura? Li de novo e percebi que esse é um livro que exige, isso é bom, exige do leitor atenção, e algumas sutilezas me passaram desapercebidas da primeira vez, que eu peguei da segunda, e aí fez mais sentido para mim, eu entendi melhor, ele funcionou melhor para mim. Mas beleza, como que é a história de Caminhando com os Mortos? Eu até coloquei aqui uma fita zebrada atrás para fazer alusão, para evocar esse ambiente de crime, né? Essa fita zebrada, atualmente a gente vê em cenas de crime, é uma interdição para as pessoas não passar daquele ponto, porque aquela ali é uma cena que precisa ser investigada, né? A perícia vai chegar, a gente vê isso em seriados de investigação policial, e é exatamente assim que eu começo. Uma cena de crime de uma forma brutal, uma mulher é morta, queimada, né? E a gente vai conhecer esse cenário a partir da delegacia, né? Já evoca muitos livros de investigação policial que eu já tinha lido, provavelmente você também já leu. E começa assim na delegacia, ouvindo as testemunhas, ouvindo os acusados, para saber de fato o que foi a motivação daquele crime, o que aconteceu instantes antes de ele se consumar. O importante dizer que esse livro se passa, né, essa história se passa na contemporaneidade. Esse é um elemento. Segundo ponto, é uma cidade fictícia, a zona rural de uma cidade fictícia no interior do Brasil. Poderia ser em qualquer cidade, qualquer povoado do interior do país. Não fica claro exatamente onde se passa, mas a cidade é Alta Vista do Redondo e a zona rural de Alta Vista do Redondo é o palco dessa história, que é Tapuio, Saco do Tapuio. É uma zona, uma área muito remota, né, bastante isolada, pessoas bastante humildes, né. A atividade econômica da região é a plantação de algodão, e é em uma casa humilde que ocorre o crime. A gente vai conhecer gradativamente uma família fraturada. A primeira pessoa que é ouvida, inclusive, na delegacia é a Lourença. A Lourença é casada com o Ismênio. São pessoas simples que moram ali na zona rural, no Tapuio. E eles têm 3 filhos, a Quitéria, a Celeste e o Zaqueu. A primeira filha deles aí é um dos primeiros gatilhos dessa fratura a qual eu fiz referência. A Quitéria, ela vai morrer ainda bebê de uma maneira muito trágica. Isso marca a vida dessas pessoas pelo resto de suas existências. Temos a Celeste, que é a segunda filha, que assim que passa o período de adolescência, ela foge de casa, ela sai para trabalhar no interior, ela sai de algum lugar, sai do Tapuio para trabalhar em São Paulo, na metrópole. E nesse primeiro momento, ela ganha antipatia da mãe, que acha que ela vai se prostituir no grande centro urbano. E é nesse contexto, a Celeste volta para o povoado, volta para Tapuio, e ela é quem vai morrer. Ela é que vai ser queimada. E a narrativa, que é uma narrativa não linear, é uma narrativa fragmentada, vai oscilar entre passado e presente. A princípio, com a própria Lourença, a mãe da Celeste, lembrando da infância dela mesma, lembrando da infância da filha, da morte da Quitéria, da adolescência da Celeste. Oscila também um romance polifônico, passa-se para a oitiva do Ismênio, que é o pai também acusado desse crime bárbaro, e depois o Zaqueu, que é o filho, né, o irmão da Celeste, o irmão da vítima. A Celeste voltou para Tapuio com a criança pequena, e essa criança pequena que foge da cena do crime consegue avisar a vizinhança, que alerta os policiais. Uma personagem que a princípio não parece tão relevante, mas depois vai se mostrar totalmente o avesso, é ela que narra a história, é uma perita. Uma perita que é uma moradora, uma moça, moradora, a cidade natal dela,
é Alta Vista do Redondo, então ela volta para a terra natal dela para trabalhar como perita, ela é fotógrafa. E ela vai, né, junto com essa equipe, para fotografar as cenas do crime para instruir o processo criminal. Esse é o pano de fundo. Eu diria que há vários temas abordados, mas o principal deles é o fanatismo religioso. E aqui é bom que se diga, né? Há uma crítica não à fé, mas ao mau uso dessa fé, né? A crítica tanto à Igreja Católica ali daquela região, quanto à igreja que chega lá, uma igreja neopentecostal chamada Congregação dos Justos em Oração. Então, o problema é o mau uso da fé. Eu diria que esse é o centro ali do romance, o fanatismo religioso. Por quê? Porque naquela pequena comunidade rural, onde sempre existiu apenas a Igreja Católica, de repente chega um líder religioso, um pastor muito bem trajado, com muito bom de discurso, que ele alega que vai construir ali naquela zona rural, naquele pequeno povoado, uma igreja, essa igreja da Congregação dos Justos em Oração. O problema, e essa é uma reflexão interessante, é que naquele lugar, por mais que na cidade de Alta Vista existia a Igreja Católica, ela não ia àquele povoado, as pessoas daquele povoado eram totalmente destituídas de qualquer apoio, né? Quer seja ele público, quer seja ele religioso. E quando pessoas totalmente cheias de ausências se deparam com alguém que consegue fornecer a elas esse amparo, pode ser que elas se tornem muito fanatizadas. E esse fanatismo religioso é um problema. Quer seja ele católico, protestante, não interessa, a questão é o mau uso dessa fé. Então esse pastor, que a princípio é uma pessoa bem intencionada, vai passar a cativar essas pessoas desse povoado, mas o problema é que ele faz isso de uma maneira muito fanatizada, e esse fanatismo é o fanatismo que vai gerar muitos males naquele povoado do Tapuio. Um bom livro, né, para mim pelo menos, é quando eu destaco alguns trechos que eu achei muito interessante. Para vocês terem uma ideia, esse aqui tá cheio de trechos de reflexões existenciais, de diálogos acerca de como se deu a morte de Celeste e por que ele aconteceu. Mas dá para destacar alguns pontos aqui. Como eu disse, há essa questão espiritual, né? A Celeste tinha ido para a cidade grande, tinha trazido um filho, mas dada o extremismo religioso daquelas pessoas que ali estavam, inclusive seus pais, a Lourença e o Ismênio, eles começam a ver o demônio presente na sua filha, né? E aí, a partir do que eles ouviam na igreja, eles entendem que aquilo ali não é a sua filha, é um demônio que está tomando conta dela, e eles precisam fazer alguma coisa para expulsar esse demônio de sua filha. Eles vão fazer uma espécie de exorcismo, que eles chamam lá de trabalho de desobsessão, né? E nesse meio tempo a voz, terceira pessoa, vai fazer uma alusão ao longo do tempo, né, de como o fanatismo prejudicou e puniu pessoas inocentes, né, e como isso pode gerar mal para o meio em que esse fanatismo ele é exercido. É importante dizer aqui, por exemplo, um dado momento, quando vai se explicar a lógica dessa nova religião ser implantada não na cidade, mas na periferia, na zona rural. Em um dado momento diz o seguinte: o centro não cai se a periferia não for conquistada. De modo que os pequenos templos da igreja sempre foram estrategicamente construídos antes nas zonas rurais, nas favelas, nos distritos desassistidos, nas beiras e miolos de florestas, nas cidadezinhas tristes, nas vizinhanças das penitenciárias. Esse sempre fora o primeiro passo, dado antes que os grandes templos passassem a ocupar os endereços mais caros. E o pregador, um dos melhores oradores de sua turma, dos mais carismáticos e persuasivos,
Sabia promover, prometer e conquistar como ninguém. Do nome escrito no livro da vida ao maná escondido da prosperidade. Deus responde àquele que se doa com saúde restabelecida, roça farta, segurança e autoridade contra o mal, ensinava. Deus vence a pobreza, a doença, a morte, a fome, os vícios. Deus retira aquele que vaga no pântano da perdição e restaura a vida. Vence a amarração, esmaga a posse demoníaca aqui e agora. Então é uma denominação que pregava aí a prosperidade ainda em vida e, para além disso, essa religião lá foi capaz de dar amparo e dar tranquilidade a pessoas que não conseguiam até então ver em qualquer outro segmento da sociedade esse amparo. É por isso que elas se apegam tanto a essa fé. O problema é que o pastor não era tão bem intencionado assim. A Celeste vai se defrontar com esse pastor, vai falar dele, vai criticá-lo, e esse é o estopim para esse crime. Só que, paralelo a isso, muitas outras questões existenciais são mencionadas. Para além disso, a gente vai ver, principalmente na terceira e última parte do livro, a presença dessa perita, contando um pouco da vida dela. E nesse ponto é uma crítica que eu tenho à estruturação da história. Há alguns elementos que eu acho que perdem um pouco o foco. Né? O foco, para mim, do livro é o fanatismo religioso, é a cena do crime, o que desencadeou. Mas nessa terceira e última parte, a perita ela vai falar muito da vida dela e meio que não orna bem com o restante da história, me parece. Eu achei que fugiu um pouco. E também, nesse ponto, assim, tentando fazer mais uma crítica, em relação à própria vítima, a Celeste. Eu senti falta um pouco de ouvir ela falar. Não sei se isso foi proposital, como dizer que ela de fato foi silenciada, tanto que sequer teve voz no romance. Isso é uma forma de mostrar como ela, a vítima, não era ouvida, mas eu senti falta um pouco da versão dela, daqueles momentos anteriores, não necessariamente ao momento do crime, mas momentos anteriores. A gente só fica sabendo da postura dela através da boca do pai, do Ismênio, da Lourença e do Zaqueu, que é o irmão dela. A gente não ouve mesmo ela propriamente falando disso. Então, para não dar mais spoiler, tem muito mais coisa interessante. Grosso modo é isso, a cena de um crime que vai se desenrolar em muitos outros aspectos sociais e de crítica social. E esse é um ponto que eu acho que, às vezes, se tivesse focado mais nessa questão do fanatismo, ficava melhor. Mas aí a autora vai pontuando outras coisas, muitos elementos. A gente vai falar de homofobia, vai falar de racismo, além do fanatismo religioso, desigualdade social, machismo. Há muitos elementos que eu acho que meio que se perde. Eu acho que se tivesse focado um pouco mais no centro da história, funcionava melhor. Mas ainda assim, é um livraço que eu recomendo para você. Leia Caminhando com os Mortos, da brasileira Micheline Venuski.